Nelly, bem-vindos a mais uma live do blog Sintonia SP. Hoje é segunda-feira, 24 de julho de 2022. Você tem problema familiar e não sabe como resolver? Já ouviu falar em constelação sistêmica familiar? Que técnica é essa? Eu também tenho muitas dúvidas, né? Afinal de contas, muita gente fala de constelação sistêmica, mas não explica bem direito o que é isso. E para falar sobre isso, eu convidei uma pessoa muito especial, uma profissional que mudou até a própria carreira, os rumos da carreira profissional dela, graças à terapia, à constelação sistêmica. O nome dela é Andrea Emboaba. Ela é uma terapeuta familiar, ela é especialista em treinamento de desenvolvimento humano, né? E é especialista nisso, em constelação familiar e empresarial. E ela tá aqui com a gente, né? Fico muito feliz, afinal de contas eu também tenho muitas dúvidas. Boa noite, Andréia, bem-vinda ao blog Sintonia SP. Muito obrigada por aceitar o convite do nosso Muito Feliz. Agradeço a tua assessora de imprensa, que também fez essa ponte. Boa Muito noite, obrigada mesmo. como vai? Boa noite. Agora sim. Muito bem, obrigada. Melhor agora. Ah, gratidão. Boa noite, Andréia. Muitas dúvidas, muitas dúvidas. Afinal de contas, o que, afinal de contas, é essa tal de constelação sistêmica familiar? Bom, vamos lá. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo. Primeiramente, gratidão por estar aqui, por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Como você mesmo falou ali no início, né? É uma terapia que transformou minha vida. E eu vou falar um pouco além, né? Ela salvou a minha vida. Mas ela tem essa nomenclatura de terapia breve. Por muitos anos se falou como terapia, mas hoje a Hellinger, que o Bert Hellinger é o criador das constelações, é o pai das constelações, no decorrer da carreira, a gente hoje intitula as constelações como uma filosofia de vida. Por quê? Porque dentro dos estudos dele, ele observou 3 leis que regem a vida. E bem para ser bem simples, porque eu quero entrar no que é mais importante, né? Nesse caminhar, então o Hellinger foi fazendo vários experimentos, né, andou aí pelo mundo, foi pelas tribos Zulus, que foi lá que ele observou essa questão da hierarquia e da família, e observou essas 3 leis. Ele constatou que existem 3 leis que regem a nossa vida, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio. Eu vou falar já já. Mas então a constelação, ela vem aí desse lugar, né? É uma terapia breve, onde uma única constelação já traz uma transformação num tema trazido, né? De acordo com o que você tem ali de empecilho. E ela é uma terapia complementar, tá? Ela não substitui uma terapia tradicional, né? A gente até aconselha que a pessoa continue indo fazer suas terapias, ou um tratamento tradicional de psicólogos, ou mesmo tratamentos holísticos, tudo vai depender de caso a caso. Mas aí, se você me permitir, eu já vou entrar na parte prática, aí para não ficar confuso, senão a gente começa a delirar e a coisa não flui. O que são essas leis, né? Como elas impactam a nossa vida? Então, a gente tem 3 leis que chamam pertencimento, hierarquia e equilíbrio. O que é esse pertencimento, Andréa? Todos no nosso clã familiar, do nosso sistema familiar, têm o direito a pertencer. Independente da história, independente do que aconteceu ou que acontece, eu não posso excluir ninguém da minha família. Porque quando eu excluo alguém, alguém que chega depois nessa família vai representar esse excluído e vai repetir a história de alguma forma, ou muitas vezes ele pode vir representar esse excluído através de uma doença. Então, a exclusão de um membro familiar é muito grave numa família. Dentro dessas exclusões, a gente também tem os abortos, provocados ou espontâneos. Eles também pertencem à família. Então, por exemplo, uma mulher que tenta engravidar, 1, 2, 3, ela perde os bebês. Na 4ª gravidez, ela consegue, né, ter esse bebê.
E aí Era aquele criança. bebê é tratado como filho único, como o primeiro filho. E ele não é. Ele às vezes é o terceiro, ele é o quarto, ele é o quinto. E essa criança que chega depois, se ela não, se o sistema não está inteiro, não está completo, equilibrado, se essas crianças são esquecidas por dor da mãe, lógico que a mãe não esquece os filhos que perdeu, mas a gente não Claro. comenta, a gente não fala nada pela dor que sentimos muitas vezes, né? Ou a mãe que teve o ato de fazer um aborto pela vergonha e também pela dor, né? A gente não está aqui, a constelação leva a gente para um lugar de não julgamento. Tudo é certo como é. E a gente segue com o que tem, né? E aí, esses bebês também têm que ser reconhecidos dentro do sistema. Porque senão esse que nasceu vai sentir as dores dos irmãos. E ele também pode desenvolver doenças, pode ter problemas na vida, porque ele não se sente merecedor de estar aqui, já que os outros não puderam estar. E ele está ocupando um Então, lugar tem que uma não lhe pergunta pertence. que eu quero. Ah, Eu quero te fazer uma pergunta de uma pessoa que mandou para mim. tá bem, Ela é filha do segundo casamento do pai. certo. Só que os filhos do primeiro casamento não aceitam essa moça. De jeito maneira. Tá. Tanto porque este homem casou, teve esses filhos do primeiro casamento, enviuvou. Depois de 1 ano e meio, ele casou com uma outra mulher, teve 2 filhos, teve essa moça e teve um irmão. Essa moça teve um irmão que, infelizmente, a mãe perdeu. A mãe abortou, né? Ela perdeu um aborto. E esses irmãos não consideram essa moça. Tanto que o pai faleceu, a mãe dela faleceu, e ela está totalmente excluída da família. Realmente isso acontece muito, tá? E aí, assim, né, eu vou repetir, a constelação não é uma receita de bolo. Eu precisava realmente conhecer um Sim, pouquinho mais dessa história para eu saber falar para ela, né, quais são os primeiros passos aí. Mas a primeira coisa é ela não excluir. É ela falar, bom, eu tenho X irmãos, pertence ao meu sistema e eu vou guardá-los no meu coração, mesmo que eu não tenha contato. Porque quando a gente fala de exclusão, a gente não está falando de estar perto ou de estar convivendo juntos. Porque, por exemplo, um pai que é excluído porque ele era um alcoólatra, e aí a mãe se muda com os filhos, vamos colocar uma história mais dramática. E esse pai nunca mais se uhum, ouve dizer, porque ninguém quer ouvir falar desse pai, porque esse pai batia, esse pai era, né, totalmente fora de um padrão. E aí o que acontece? Eu não preciso conviver com esse pai, mas eu preciso reconhecer ele em mim, porque eu sou 50% ele, querendo eu ou não. certo. Então, no caso dessa pessoa que fez essa pergunta para nós, é muito delicada a situação. Eu precisava realmente falar com ela e entender para a gente poder fazer um movimento correto nesse sistema. Mas ela, mentalmente, sabe, numa intenção de fechar os olhos, olhar para esses irmãos e dizer: eu sinto muito, né? Eu não sei o que acontece aqui entre nós. E é só uma intenção mesmo. Porque você entra nesse sistema, porque é um campo morfogenético de informações. Isso, Nossa, um cientista, que é o Hubert Sheldrake, trouxe isso para a gente, que traz aí uma base científica, entre aspas, para a constelação. Então, é um campo mórfico de informações onde eu adentro. Então, às vezes as pessoas falam, isso é meio espiritual, André. Não, porque eu vou também adentrar no campo com uma pessoa que está viva. E a energia dela vai estar ali. Eu vou entender que ela está ali, né? O comportamento e tudo mais. Se eu colocasse hoje no campo essa moça, os seus irmãos, as pessoas que representassem esses irmãos pessoalmente iam ter os mesmos comportamentos. Talvez, com certeza, virar de costas para ela e falar: não quero saber dessa moça. E ali a gente ia sim. compreender o motivo disso. Não sei como essa mãe morreu, não sei como era o tratamento dessa mãe dessa moça com os irmãos, né? Se ela rejeitou. Por quê? Porque os filhos do primeiro casamento têm precedência aos filhos do segundo. Por quê? A gente entra aí na segunda lei, que é a hierarquia. Quem chega primeiro tem precedência a quem chega depois. O casamento atual tem prioridade.
porque ele é o atual. Mas o anterior tem precedência. Então, essa mulher aqui, essa segunda esposa, necessariamente, para ter esse casamento em ordem, ela tem que honrar a primeira esposa. É como se ela dissesse assim para a primeira esposa: muito obrigada por ter liberado o fulano para mim. É graças a você que hoje eu tenho uma família. Né? Então, e agradecer esses filhos. Quando a gente faz esse movimento de gratidão, e pra gente é tão difícil como mulher, né? Agradecer a ex-mulher, né? A gente sempre tem o ciúme, aquela coisa, né? A gente não quer o contato, a gente evita tanto. Mas o nosso lugar como segunda esposa é olhar para a primeira e dizer: muito obrigada por ter liberado ele para mim. Eu honro o seu lugar. Você é a primeira e sempre será. Eu sou a segunda. Quando você reconhece o seu lugar dentro do sistema, a coisa flui. A coisa flui. Caramba! E é o oposto, Mas né? essa moça se sente rejeitada pela família, e como é que faz? Então, por isso que eu te falo, eu não tenho como saber, porque eu preciso entender a história para a gente até colocar num campo para compreender de onde está vindo essa exclusão dela. Né? Mas com certeza tem coisas aí atrás que a gente não vai ter como saber aqui. Mas teria como ajudá-la? Claro. Sim. Né? Numa constelação a gente já conseguiria colocar algumas coisas em ordem para começar a ter um movimento de ir em direção a esses irmãos. Mas se eu puder, então, já pedir para ela fazer esse movimento, é fechar os olhos, imaginar todos os irmãos à sua frente e dizer a eles: eu sinto muito. Eu não sei o que aconteceu com o nosso pai, com a minha mãe e com a sua mãe. Isso é muito grande para mim. Veio antes de mim. Eu sou irmã de vocês e eu gostaria muito de ter uma convivência de irmã. Sabe? Sinto muito se eu julguei, sinto muito se eu me coloquei maior. Por favor, me aceitem. Sabe? Um lugar de bem humildade em relação a esses irmãos que vieram antes. E aí a coisa começa a se mover. Só fechando os olhos e imaginando. Não precisa ligar. A iniciativa vai vir de lá para cá. E às vezes é rápido. É uma situação boa de pensar, né? Sim. É que assim, Porque é muito estranho para complicado. nós que quando a gente não conhece a constelação, a gente acha tudo meio absurdo. Mas quando a gente percebe o movimento que traz, quando a gente faz esse simples movimento, que eu sempre digo nas minhas lives, dizer sim à vida como ela foi apresentada sem julgar, eu consigo pôr as coisas mais em ordem. O problema é que talvez também ela fica no julgamento. Enquanto ela também está no julgamento, fica o embate sistêmico, o embate das energias. E um não quer saber do outro. E a vida das pessoas regride? A vida da pessoa não vai para frente? O que pode atingir? Olha, no âmbito de uma família? Por exemplo, no caso, pode o falar. que, por exemplo? Ó, profissional Pode. e financeiro. Se eu não estou em ordem... Olha, eu fiz uma pós de 3 anos. Eu tenho mais de 20 cursos em constelação, mas eu fiz uma pós de 3 anos. E a cada aula era um tema diferente. A cada aula que você chegava na aula, falou assim: ah, o cliente está com problema com X, Y, Z, olhe para o pai e para a mãe. Ah, é financeiro? Pai e mãe. Ah, é o trabalho? Pai e mãe. Ah, é relacionamento? Olha para o pai e para a mãe. Então, por exemplo, vamos para o profissional, que é uma coisa que todo mundo gosta de saber. Se eu tenho problemas financeiros, eu tenho problema com a minha mãe e com meu pai. Se eu não sou feliz no meu trabalho... Todo mundo fala assim que é problema com a mãe. Por que o problema com a mãe? A mãe, dentro da visão sistêmica, ela é um portal para a vida. E na visão de Bert Hellinger, na visão das constelações, o maior bem que temos é a vida. Sem a vida, o resto não seria possível. Então ele diz assim: sim, todas as mães são perfeitas como são por terem dado a vida. O que vem depois dessa vida concebida é secundário. É só uma história sistêmica, baseada em laços, padrões e coisas que vêm mesmo na genética. E depois eu falo sobre a epigenética, que também traz um conceito bom sobre isso. A mãe é um portal para a vida. O nosso primeiro nascimento, o momento do nosso nascimento é o nosso primeiro sucesso, porque a gente conseguiu chegar aqui. Então ali é o portal mesmo do nosso sucesso. Então a mãe é a que nutre, né? Ela vai amamentar, ela vai cuidar.
aqueles primeiros meses principalmente. Então, ela é a nutridora. O pai representa o mundo, porque a criança, do 0 aos 7 anos, teoricamente, né, na visão da psicologia, ela pertence à mãe. A mãe que orienta, a mãe que cuida, a mãe... A partir do 7 é como se ela fosse para o pai, do 7 aos 14, aí ela vai para a vida. O pai é aquele que ensina a criança a andar de bicicleta, que fala assim, deixa o menino correr, não vai ter nada. É a mãe, cuidado, menino, né? A mãe é que protege ali. E o pai é que deixa sair para o mundo. Então, eles representam essas energias. Se eu vou para a vida sem ter essa representação deles na minha vida, ou se eu tive uma família desestruturada, que muitos de nós tivemos, eu vou chegar toda bagunçada no meu sistema familiar. Aí eu chego lá na frente e eu tô julgando o papai, julgando, porque minha mãe isso, que meu pai aquilo, queria que tivesse sido diferente. Você viu o meu e-book, né? Eu não fui nem no enterro do meu pai. E Bert tem uma frase que fala assim, o jeito que você trata a sua mãe é o jeito que a vida te trata. E ainda eu falo, e eu levei uma lambada da vida. E aí, quando você consegue reconhecê-los e se colocar no seu devido lugar dentro do seu sistema familiar, diante deles, que é essa rendição a eles, rendição a essa história, que a gente fala na constelação, tomar a vida que eles te deram, que é tomar mesmo, porque o tomar é uma ação, e as pessoas não entendem muito esse verbo, acham que tomar é como se eu tomasse algo que não me pertence, mas é ao contrário. Receber é muito passivo, eu recebo, mas fica aqui. Quando eu tomo, eu integro. Então é essa rendição à minha vida que eles me deram. Eles me deram tudo que tinham e mais um pouco. Quando eu peço, quando eu consegui entender, quando a constelação chegou e eu consegui, o que eu tenho que fazer para mudar esses padrões da minha vida, essas montanhas russas financeiras? Honrar os pais. Tá bom, como é que eu faço? Por onde eu começo? Né? Então, porque assim, e uma pessoa, a minha pergunta, e uma pessoa, uma moça ou um homem que não se dá com a mãe? era o meu né? caso. Né? A primeira coisa que eu digo é, primeiro, compreenda que existem essas leis. A hierarquia, o que ela quer dizer? Pai e mãe são considerados grandes e nós, filhos, pequenos. E sempre será assim, independente da nossa idade, condição social, escolaridade. Pai e mãe são grandes. Por quê, Andréa? Porque eles deram a vida. E a vida a gente não pode retribuir. Sem eles, nós não estaríamos aqui. Sejam eles quem forem. Seja qual for a sua história. Eu passei uma vida negando minha mãe. Papai não fez no enterro. E agora eu compreendo as consequências disso. Mas quando eu compreendi também que olhar para esse pai, para essa mãe, e olhar e falar, a minha vida com eles e a vida deles com os meus avós, qual foi melhor? Independente da história. Com certeza a minha, apesar das minhas dores, foi muito melhor que a deles. Então é assim, ninguém dá aquilo que não tem. Eles deram tudo o que eles tinham, o que eles aprenderam. E é isso, é aquela coisa assim, o pai, eu já vi histórias assim, por exemplo, meu pai era alcoólatra, mas ele não batia na mamãe. Mas meu avô batia na vovó. Mas o pai era alcoólatra. E chegava em casa, quebrava as coisas, não batia na mãe, mas fazia, né? Um caos lá. E aí você começa a perceber, aí a pessoa fala, nossa, mas é verdade, ele era um bom pai. Porque apesar de beber igual meu avô, o salário que ele trazia, ele dava na mão da mamãe. Ele fazia lição de casa com a gente. Aí você começa a reconhecer algumas coisas. Pode não ser tão bonito assim como essa história que eu tô contando. Então, assim, mas quando a gente fala reconhecer seus pais dentro de você, eu não tô pedindo para você ir bater na porta dele. Estou pedindo para entrar no coração, reconhecer que você é, querendo ou não, 50% cada um. E saber que sem eles, você não seria você. Sim. E aí, no caso, agora minha pergunta é que no caso dessas crianças que são abandonadas e depois elas são adotadas. Calma, esse é um outro caso. Quem é que eles têm que honrar? Os dois. Os pais biológicos ou os pais... Essa pergunta é ótima, né? Eu tenho até um grupo com 2 amigas por causa dessa questão da adoção.
A adoção é o seguinte, na visão sistêmica, os pais adotivos, eles têm que honrar, em primeiro lugar, os pais biológicos. E dizer, muito obrigada, que é graças a vocês que eu tenho a oportunidade de ter esse filho comigo, essa criança comigo. Quando você faz esse movimento de agradecer, já está livre para seguir o destino. E levar para essa criança adotada que sim, eles têm pai e mãe biológicos, que eles fazem parte, que ele é 50% cada um, e ensinar esse conceito da honra, que independente dos motivos que papai e mamãe não puderam estar com eles, que eles são os pais. E quando você reconhece esse pai para esse pai, essa mãe para essa criança, a criança tem uma chance de seguir livre das lealdades do sistema, porque a gente carrega com a gente lealdades. Então eu constelei uma menina que era uma cliente minha, na verdade, uma cliente que já era minha cliente, tinha constelado comigo, e eu vi nas redes sociais dela que a filha tinha fugido. E aí eu fui olhar, né, aquela história, e eu percebi ela branca e a filha negra. Falei, deve ser adotada. Falei, fulana, sua filha é adotada? Sim. Falei, aí eu expliquei, isso que eu tô te explicando. Falei, olha, você reconhece os pais dela? Porque a fuga de um adolescente adotado, muitas vezes, ele só está indo em busca dos pais, sem nem inconscientemente, é a busca da origem. Aí ela falou assim, aí eu expliquei para ela essa questão, né, que eu te expliquei agora. Ela falou assim, mas como, André, eu posso? Se eles eram da Cracolândia, se eu tirei essa criança da Cracolândia, aquele pai, aquela mãe responsável, aí acabou com os pais para mim. Eu entendo a raiva e a indignação, só que eu falei, enquanto você não reconhecer esses pais, ela vai continuar fugindo. E aí a gente trocou essa conversa, eu fiz um movimento sistêmico com ela, dela honrar esses pais biológicos da filha. Aí eu falei assim, você não consegue olhar, porque ela estava há anos com essa menina, né? Há mais de 10 anos. Falei assim, você ama essa menina? Nossa, como se fosse minha. Falei, então, só agradeça esse casal, porque é graças a isso que você tem a oportunidade de estar com ela. Quando eu falei isso, ela caiu a ficha. Aí ela falou, é verdade, eu não saberia viver hoje sem ela. Eu falei, então vamos agradecer esse casal, que tem os problemas deles, né? Quem somos nós para julgá-los? E vamos reconhecer. Na sequência, eu constelei a menina. E até hoje, toda vez que ela faz uma live, porque ela é uma candidata, sempre, ela é vereadora, na verdade, hoje, e ela fala sobre isso, né? Que o quanto a constelação mudou a questão da família. Porque a menina transformou. Quando ela reconheceu os pais dela, era só reconhecer. E deixar que ela tomasse esses pais no coração. Porque é o que é, não tem como mudar. E aí eu vou te explicar essa questão que eu falei da epigenética, que é assim, ó. Só para entender como são essas lealdades, porque a gente carrega no nosso corpo, nas nossas células, memórias ancestrais. Memórias de dor, memórias de exclusão, memórias de abusos, de traumas, né, de fome. Então, a gente pode ter um sobrepeso por conta da fome que a nossa família passou. A gente pode ter um insucesso profissional, porque a família vem de insucessos profissionais sempre. E aí, para eu me sentir pertencente ao meu clã, eu faço igual. Eu me auto-saboto para também não ter sucesso. E é uma frase forte que Bert tem, que fala assim, ó. Numa família de ladrão, quem não rouba se sente culpado. É como se o sistema me empurrasse para algo. Para uma autossabotagem, por exemplo. Porque está nas minhas células. E aí, a epigenética fez um experimento que eu adoro contar, que é assim, cercaram um pasto, colocaram vaquinhas dentro, e aí esse pasto era cercado com uma cerca elétrica. A vaca tenta passar, leva um choque e volta para trás. Uma única tentativa, a vaca não tenta pela segunda vez. Então, ela aprende que ali ela não vai passar, que vai doer. Só a quarta geração vai tentar novamente. Para você ver que por 3 gerações da vaca, ela tem a memória de que ela não pode passar naquela cerca. Isso não é incrível?
Então, você diz que alguns hábitos, por exemplo, eu já fiz muita reportagem sobre casos de o pai, ou não o pai, vamos dizer, o bisavô era jogador, o avô não era, o pai não Mas o era, neto, mas o bisneto é. sim, Pode fazer isso? pode. Acontece por causa Acontece. da constelação? Por causa do sistema. Porque esse bisavô, com certeza, foi muito julgado. E aí, ele é meio Hum, que excluído. Quando ele é julgado, ele está sendo excluído. E aí, alguém sim. vai representá-lo. Você pode ter certeza disso. Alguém vai representá-lo. Caramba. E isso que tiveram sorte que pulou 2 gerações, né? Geralmente é uma atrás da outra. Geralmente é um atrás do outro. Sempre vai ter uma repetição de padrão. Então, são padrões familiares. E eu repito por amor, porque a gente chama de amor cego. Então, por amor a você, pai, eu não posso ser melhor que você. Eu repito a sua história. Uma mãe que não teve um casamento bem-sucedido, vamos supor. Por amor a você, mamãe, eu também não vou ter um relacionamento bem-sucedido. Eu julgo meu pai. Eu já tive clientes assim, ó. Sempre julguei meu pai porque ele traía a minha mãe. Menina, né? Uma mulher falando, mas filha única. Aí ela volta e fala assim, só que agora eu que tô traindo meu marido. O que eu faço? E aí eu falo, porque você tá julgando seu pai. E aí, quando... E uma dessa é uma história linda, porque ela veio desesperada, porque ela tinha 2 crianças, o amante também, os dois eram casados, e ela estava apaixonadíssima, querendo separar, mas alguém mandou ela vir constelar antes. E aí eu falei, não separa. Por favor, só me dá alguns meses, porque a constelação é um processo. Você constela, você toma consciência, mas você tem que deixar esse processo acontecer. E aí ela me contou essa história do pai, eu expliquei, ela chorou, entendeu o pai em alguns aspectos, tá. Alguns meses, acho que 3 ou 4 meses depois, ela falou, Andréa, ninguém separou, a gente se separou, né? Ela é o amante, e eu tô muito bem com meu marido e meus filhos, e eu sou muito grata. Para você ver, é uma lealdade mesmo. Outros casos, por exemplo, acontece muito em relacionamentos, que as pessoas que não conseguem ter um relacionamento, a gente começa a olhar aí, né? Ou seu pai foi embora de casa muito cedo, separou da mamãe, você tomou o lugar daquele homem por julgamento. Eu agora cuido da mãe, ou o pai que faleceu, né? Aí não tem o filho mais velho, que todo mundo fala assim, agora você é o homem da casa. Coitado desse Sim. menino, jogaram um peso, né, em cima desse menino enorme. E ele carrega E esse aí ele não peso casa, não enorme, porque ele namora. não é o pai. Ele é só o filho mais velho. Deixa ele só ser o filho mais velho. Né? Então, assim, muitas pessoas não conseguem ter relações duradouras ou saudáveis por conta desse lugar que está fora do seu lugar e tomou o lugar do pai ou o lugar da mãe. São várias Caramba. hipóteses aqui que eu podia te trazer. Mas isso acontece muito. Nossa, e é bem complexo, né? É, assim, o sistema, o Tribunal de Justiça de São Paulo está utilizando, né, a Sim, constelação sistêmica em alguns casos. sim. É uma polêmica, né, que a gente está aí tentando regulamentar a profissão, junto com a Hellinger no Brasil, o Instituto Brasileiro de Constelações Familiares e a ABC Sistemas, que são 2 organizações que regulam aí a profissão, porque a gente vê isso, né? No judiciário pode ajudar muito. O Dr. Sami, que é o precursor do direito sistêmico no Brasil, Sim. que é um juiz, é meu professor também, ele fala que consegue resolver assim, mais de 80% dos casos sem uma demanda, sem uma demanda grande dentro da justiça. Isso desafoga a justiça, traz solução rápida. Então, assim, a gente tem tantos lugares para atuar, e é tão bonito, né? A gente só precisa ter um pouco de responsabilidade. Porque, como em todas as Então, é profissões, isso que existem... eu falo, porque assim, você fez cursos, você é uma terapeuta, você tem responsabilidade Sim, porque você vai mexer num sistema complexo, sim. né? Você vai mexer numa estrutura familiar, uma história. E o meu medo dessas coisas é que, assim, qualquer um hoje está fazendo constelações. Exatamente. Eu concordo com você, né? Apesar de, como consteladora, a gente
tenta não julgar, né, o outro, mas a gente vê Sim. muitos profissionais irresponsáveis. Tem curso de constelação de R$ 297. Tipo, Gente, não, gente, você não vai aprender constelação por R$ 297. Até porque a gente vai de encontro à terceira lei, que é a lei do equilíbrio de troca. Um curso de constelação sério tem que ter mínimo, mas assim, mínimo, 8 meses. E que você tem que ser constelado o tempo todo. Por quê? Porque a gente só consegue ajudar o outro até aquilo que eu já me curei. sim. Como é que eu vou te Se falar você que tem você tem... muitas dores, Exato, eu vou falar assim, olha, você tem que honrar a sua mãe. Mas se eu não honrei a minha, como é que eu vou te convencer disso? Como é que eu vou te trazer nunca, com nunca. propriedade isso? Tanto que é uma coisa que eu também falo no e-book. Eu falo assim, se eu honrei meus pais, qualquer um não consegue honrar. Mas você tem que ter ali um respaldo. Você tem que ter uma argumentação dentro daquilo. Então, assim, hoje eu vejo muitos profissionais, sim, irresponsáveis, falando besteira na internet e achando que constelação é oba-oba. Eu já vi pessoas falando assim, eu constelo as pessoas toda semana se precisar. Não, gente, constelação não é brincadeira. Constelação a gente considera como uma cirurgia na alma. Você vai fazer cirurgia toda hora? Existem outras Não. terapias para isso. Por isso que a gente fala que ela complementa, mas ela sozinha não é o suficiente. Então, assim, eu Você trago. acredita que o constelador sistêmico ele tem que ser, ele tem que fazer um curso como psicologia, psiquiatria, Não essas coisas? acredito, porque assim, eu não sou psicóloga, eu até pensei em fazer a faculdade, mas aí me convenceram que, como eu já estava num outro processo, como eu já tinha um conhecimento vasto da constelação e do entendimento disso, as coisas não se conversam muito. O psicólogo constelador tem muitos, e é muito legal de ver. Tanto que eu indico algumas amigas psicólogas consteladores para quem quer ter a terapia continuada, porque a constelação não é continuada. Ela é uma terapia breve, como Uhum. eu falei. Porém, o psicólogo não pode constelar seu cliente, porque não pode ter envolvimento Por quê? emocional. Porque senão eu estou envolvida emocionalmente com a sua história. E o constelador tem que ser completamente imparcial e neutro na hora da constelação. Eu não posso estar ali com intenção nenhuma. Eu tenho que deixar que o sistema faça por si. Eu só sou uma condutora disso, uma facilitadora da constelação. Então, e como funciona? Então, agora a curiosidade minha e de quem está aqui, né? Claro, Como é que é uma sessão de constelação? existem Por várias exemplo, eu formas. vou lá, Tá. eu passo com você. E o que que eu vou levar para você? Bom, comigo é um pouquinho diferente, porque eu criei uma metodologia própria. Mas uma constelação tradicional existem várias formas, tá? Uma é em grupo, presencialmente, Hum, pode ser em grupo online, à distância, com bonecos, e temos a constelação na água. A em grupo é um grupo de pessoas num círculo, e eu, constelador, o cliente, eu peço para ele escolher os representantes. Ele me traz um tema. André, eu tenho problemas de relacionamento. Meus relacionamentos sempre dão errados. Então, eu vou pôr lá ela, vou pôr o relacionamento e vou entender. E ali vão trazendo a manifestação daquele campo. O que a gente pede para o professor? O que você está sentindo nesse lugar? Ah, estou sentindo angústia, estou sentindo um aperto, estou sentindo frio. Cada um vai sentir, estou sentindo A raiva. pessoa que está, por exemplo, a pessoa que está representando o pai ou a mãe. Isso, alguma coisa, alguém nesse sistema, tá? Então eles vão ter sensações no corpo sobre aquilo. E aí que as pessoas às vezes confundem com o espiritismo e que não, mas o pai tá vivo, a mãe tá lá em casa, entende? O pai tá trabalhando. Então, assim, você tá tendo, e a pessoa reconhece o pai ali, gestos, falas, fala, ó, esse é meu pai falando, né? E a gente se reconhece também, porque você põe um representante para você. E ali você se reconhece. Então, é esse campo morfogenético que a gente ancora ali nos clientes, né, nos representantes, essa energia. Já a constelação com bonecos, online ou em grupo, é a mesma coisa, só que em grupo online. Né? As pessoas lá no Zoom, eu aqui, igual a gente está aqui, eu pergunto o que você está sentindo e a gente vai fazendo os movimentos. Na minha metodologia, eu só trabalho online. Então, a minha metodologia são 2 atendimentos.
Um primeiro atendimento onde eu vou ouvir a sua história, que é uma coisa que a constelação não aceita muito, mas eu faço questão. Por quê? Que é o que eu conto no meu e-book. Eu fiz 9 ou 10 constelações antes de me tornar consteladora. E se eu tivesse sido explicada dentro da minha história o que são as leis, aonde elas se encaixavam, talvez 2, 3 constelações já teriam resolvido. Certo. Então, eu faço questão hoje de explicar dentro da história da pessoa como as leis estão atuando. Ó, é aqui que está o problema. Porque às vezes a gente fala da gente e o outro não consegue, às vezes, se reconhecer na nossa história. E aí, então essa primeira sessão eu faço isso e passo exercícios para casa, que já são movimentos que você vai fazer. É. Você passa uma semana já fazendo movimentos sistêmicos, isso já abre um pouco sua guarda, né? Essa desconfiança, esse medo, porque tem pessoas que morrem de medo de constelar. E aí ela vem na semana seguinte, é uma semaninha só para constelar. E aí eu faço a constelação só com bonecos. Então é eu e a pessoa, até porque eu também percebi nos anos que eu fui praticando que as pessoas têm muito medo de se expor na frente de outros. Quando você faz em grupo, você tem uma exposição da sua história. Aí às vezes eu perguntava assim, aparecia no campo, né? Teve algum aborto? Não. Aí eu, não, então tá bom. E continuava. Aí depois, no final, a pessoa falou, olha, eu tive, mas eu fiquei com vergonha de falar. Eu falo, poxa, né? Então a gente vai ter que incluir esse aborto aqui agora. E aí fazia diferente. Então, se eu tenho uma pessoa, né, com um caso muito grave, às vezes coisas que ela não quer expor na frente de outras pessoas, que apesar de serem desconhecidas e apesar de estarem ali sabendo que aquela história morre ali, né, que esse é um acordo que a gente faz desde o início, as pessoas não têm coragem de se expor. Então, eu prefiro realmente o online, eu acho que ele é mais providencial para eu atingir até um maior número de pessoas em qualquer lugar do mundo. Eu já dividi pessoas até em Guiné-Bissau. Então, a gente consegue atingir muito mais pessoas. Mas basicamente é isso, são movimentos, né? Os meus bonecos são bonecos Playmobil, que são os tradicionais da constelação, né? São bonequinhos, ó. Então, a gente tem vários tipos de bonecos, não são só os Playmobil, mas eu particularmente prefiro e uso eles desde que eu comecei. Então, o meu atendimento é exclusivamente online. Agora, você falou para mim, e aí o efeito da constelação? Ai. A pessoa constela, aí esse movimento dentro do sistema tem um prazo? É muito relativo também de pessoa para pessoa, de caso a caso, porque eu falo para a pessoa, né? A gente fez o movimento, a gente colocou o campo em ordem, mas depende da minha mudança de postura. Então, quando eu falo assim, eu não me dou bem com a minha mãe, tá bom, então, mas a partir de hoje, se você mora na casa dela, dentro, se você mora com os seus pais, a única coisa que você deve falar para eles é sim, senhor e sim, senhora. Se você não quer ter atrito com os seus pais, se você não gosta, mude e vai viver a sua vida, porque você já é um adulto. O que você está fazendo na casa deles ainda? Sim. É bem isso. Se você mora dentro da casa deles, na casa deles as regras são deles. Outra coisa importante, o filho que ama os pais tem mais dificuldade de honrá-los do que aquele que tem problema. Porque se eu tenho problema com os meus pais e eu falo, você não honra seus pais. Não honro mesmo, porque meu pai isso, minha mãe aquilo, tenho 1000 queixas. Mas aquele que ama, que quer cuidar, que quer ver os pais bem, ele também se coloca maior que os pais. E quando ele se coloca maior, ele está tirando força vital dele e do pai ou da mãe. E ele também desequilibra o sistema. Porque ele está deixando o pai e a mãe menores. E aquilo traz também problemas de todos os tipos. Relacionamento, financeiro, profissional. Então, são vários pontos aí. E no caso de doenças? Bom, por exemplo, uma mãe ou uma avó teve um câncer. Exato, a gente fala isso também, né? Mais ou menos assim, vovó morreu de câncer de mama, mamãe morreu de câncer de mama e eu vou morrer de câncer de mama, né? Esse é o medo de todas. Quando hoje a gente diz que muitas doenças são hereditárias, nós consteladores dizemos que é só uma lealdade. Eu estou repetindo o padrão, né?
Como assim eu não vou morrer de câncer se minha mãe morreu? Né? Então é mais ou menos isso, inconsciente, mas é. E aí o câncer de mama, por exemplo, doenças femininas, vai, câncer de mama, de útero, endometriose, umas coisas que só a mulher tem, vem do sistema feminino. O que que tem nessa sistema feminino? Sua mãe se dava bem com a vovó? Você se dá bem com a mamãe? Porque tudo vem de lealdade. E as doenças femininas vêm de falta de honrar o feminino. Então, é meio essa repetição. Outra coisa, doenças autoimunes, hoje acontece muito, né? Como nunca se viu antes. Vem de desordem familiar. E muitas delas de questões de exclusões de família. E eu vou falar uma coisa que é meio polêmica, mas eu vou fazer um artigo científico sobre isso, não vai ser tão breve, mas em breve vai sair, que é sobre doenças, por exemplo, eu tenho uma sequência, não quer dizer que é essa ordem, mas pode acontecer assim. Uma geração eu tenho um tique nervoso, alguém da família tem um tique nervoso. A outra geração é bipolar, tem alguém bipolar. A outra tem um esquizofrênico. E depois vem um autista. O que que é isso, André? Caramba. Um grande segredo dentro da família. E eu tive um caso real, né? Aliás, eu tenho alguns casos. É que esse foi muito surpreendente para mim, porque foi meu primeiro. Uma menina veio constelar com 17 anos. Outra história com a mãe. E aí eu falei, e esse tique nervoso? Porque ela tinha um tique nervoso no rosto muito forte. E ele chamava muito a atenção. Ela, eu não tenho só no rosto, eu tenho no corpo também. E aí eu falei, olha, eu vou falar uma coisa, eu vou contar uma história, mas eu vou contar com muito jeitinho e você pergunta para os seus pais se há algo na família assim. Se houver, você me vem a semana que vem, me conta e a gente vai olhar para isso. Falei assim, existiu um assassinato dentro da família? Você pergunta para os seus pais? Porque isso geralmente é assassinato dentro da família. O que quer dizer? Um primo matou um primo, o irmão matou o irmão, o marido matou a mulher e rompe essa família no meio. Nossa! E aí há uma E aí o que exclusão, acontece? há uma exclusão muito forte, muito grave. Metade da família exclui a outra metade da família, principalmente o assassino, Claro. né? E aí ela falou, não, eu não preciso perguntar para os meus pais, eu sei a história. Aí eu falei, ah, você sabe? Ela falou, sei. Meu bisavô matou o namorado da irmã dele, porque ele a engravidou. Então, quer dizer, já fazia parte do Nossa. sistema. E fugiu para o Brasil. Aí eu falei, nossa, que história interessante. Eu falei, e você consegue ver que é graças a essa história que você existe? Porque aí o Biso veio para o Brasil, casou com a Bisa, nasceu a vovó, nasceu o vovô, nasceu seu pai, que era a parte do pai dela. Ela, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Eu falei, olha que interessante, né? Aí eu falei, e quando você tem um tique nervoso, você está se identificando com os dois, o morto e o assassino. A bipolaridade também, e a esquizofrenia também. E o autismo também pode entrar aí, em assassinatos em família. Caramba! E aí eu falei, e falei para ela assim, ela falou, mas o que eu tenho a ver com isso, né? Eu nem conhecia o Biso, né? Aí eu falei, isso a gente não sabe explicar muito bem. Mas é o sistema que escolhe quem representa os excluídos. E você está representando aqui. Vamos olhar para esse... Caramba. E aí eu fiz ela só fazer um movimento. A gente nem constelou naquele dia. A constelação ia ser na semana seguinte. Eu fiz ela olhar, fechar os olhos, imaginar esse Biso e esse tio Biso, né? E dizer que eles pertencem. Ah, desculpa, agora vai ter uma cantoria dos meus cachorros. Sim, Eu não meu tenho gato também controle tava cantando. sobre isso. E aí o Biso, ela fez, né, esse movimento que eu fiz ela fazer, fiz as frases sistêmicas. Eu juro para vocês que na semana seguinte ela não tinha mais nenhum tique nervoso e eu quase caí da cadeira. Por quê? Mas uma coisa que eu identifiquei nela, que foi muito importante, ela não tinha problema com isso. Ela não excluía esse problema. Ela falava assim, faz parte de mim, eu sou ansiosa. Então ela aceitava aquilo como normal. Não tinha aquela coisa de não quero isso, né? Porque quanto mais você exclui, mais daquilo você tem. Sim. Então, assim, ela não tinha vergonha, né?
desse problema dela. Ela não tinha consciência que aquilo um dia poderia causar algo, até porque, apesar de 17, ela era uma menininha, sabe? Então, assim, ela não tinha a mínima noção. E ela acolhia aquilo como dela. Isso é meu, eu sou ansiosa, eu sou assim. E em caso de segredos de É família? isso, aí tá aí é um Um, caso uma clássico. traição, um roubo, uma mentira. O que acontece dentro Olha, de uma família? alguém vai representar isso, de alguma forma, mesmo que ninguém saiba o que aconteceu. Porque muitas vezes, numa constelação, aparece, é igual essa menina. Ela poderia não saber a história. Como é que eu vou saber uma história, às Sim, vezes, do meu tetravô? Eu não vou saber o que imagina. aconteceu ali. Ainda mais se é um segredo de família, né? Sim. Isso não foi passado para as gerações para a gente saber. Mas eu consigo identificar no campo que pode sim haver um segredo de família. E aí o que a gente faz? A gente acolhe os envolvidos naquilo. Porque se há um segredo de família, pode haver exclusões. E aí a gente acolhe, dá um lugar àquilo, porque toda família tem direito a ter o seu segredo de família. Então, por exemplo, Claro. se eu fico sabendo de um segredo da minha avó, eu posso contar? Não, é dela. Deixa lá. Eu descobri que o meu pai traiu a minha mãe. Eu vou lá contar para minha mãe? Não, Não. não é problema meu. Isso é uma coisa, é uma frase que eu amo na constelação, que é assim, ó. A vida está na minha frente. É a minha vida. É para cá que eu tenho que andar. Se eu andar olhando para trás ou para os lados, eu vou cair, eu vou me machucar, eu vou estagnar. E o que veio antes, que são meus pais, tios, avós, bisavós, é muito grande para mim. Então, tudo que veio antes, a gente diz assim: não é problema meu. Não é problema meu. O que tem do meu lado, quem está do meu lado, que está no mesmo patamar que eu, meus irmãos, meus primos, meus amigos, também não é problema meu. E aí eu vou entrar na terceira lei, que é a lei do equilíbrio de troca. Tudo na vida tem que ter troca. Com exceção dos nossos pais, são os únicos que podem nos dar mais do que podemos retribuir. Por quê? Porque eles são os grandes. Vovô, vovó, tio. Mas aqui, não. É igual para igual. O que isso quer dizer? Que eu não vou salvar meus pais. Né? Eu não posso querer dar tudo a eles porque eles fizeram muito por mim, porque não é esse o nosso lugar, porque vai virar um saco sem fundo, porque a vida é, Uhum. é impagável. Então, entender que eles deram, eu tomo para mim, pai e mãe dão, a gente toma e eu sigo. Eu faço aonde? Eu faço por onde aonde? Dar para os meus filhos o que meus pais me deram, retribuo a vida. Ou não tenho filhos, André, tá tudo bem, você tem projetos, você tem trabalho, você pode fazer isso de outra forma, mas segue adiante. É. E aí eu tô aqui do meu lado e eu quero resolver a vida do outro, né? Nós brasileiros também temos essa coisa do ser ajudante, né? Do querer ajudar tudo e a É. todos e achar que a gente vai salvar o mundo. E não, porque nós somos iguais, a gente está no mesmo patamar. E quando eu vou lá ajudar o outro que eu digo amigo, parceiro, né, primos, irmãos, sem o outro me solicitar, eu estou me colocando maior. E isso causa um grande desequilíbrio. Porque se eu ajudo muito a um, esse um vai se sentir pequeno, humilhado. É assim, olha, eu tô desempregada e eu sou sua amiga, eu vou lá e falo, poxa, me empresta R$ 100, porque segunda-feira eu vou fazer um freela e aí eu te pago, mas minha geladeira tá zerada. E você sabe que eu tô na maior dificuldade, você é uma grande amiga, vem e me empresta esses R$ 100 com muito amor. E aí na segunda eu faço o trabalho que eu te falei que eu ia fazer e vou na sua casa e falo, olha, tá aqui seus R$ 100 de volta. E você fala, não, André, não precisa. Porque realmente aqueles R$ 100 não faz falta para você. E ali você está se colocando maior que eu. Porque você tirou a minha força de co-criar outro 100. Você está tirando força minha Hum. ali. E uma vez eu vi uma cena, não consteladora ainda, não era consteladora, e hoje eu entendo a cena perfeitamente, né? Eu estava na porta de uma padaria dentro do carro, meu marido desceu para comprar alguma coisa, eu fiquei no carro, tinha um mendigo na porta da padaria, assim, deitado no chão, na calçada, e uma mulher saiu e levou um sanduíche a ele.
Ó, um sanduíche. Ele pegou o sanduíche, tacou na cara dela e falou, não te pedi nada, quem que você pensa que você é? E é esse o nosso lugar, de respeitar a escolha do outro e não terceirizar a culpa. Porque o meu destino, a culpa do meu destino é só minha. Eu escolho, são minhas escolhas. Eu vivi uma vida muito desafiadora. Você leu lá um pouquinho, passei fome e tudo mais. Sim. E foram as minhas escolhas. E hoje eu tô aqui nesse lugar, né, de firmeza, de clareza, de felicidade. Eu tomei antidepressivo há muitos anos, eu quis morrer a vida inteira. Eu não entendia a vida, eu falava, meu Deus, como é que as pessoas acham que tá tudo bem? Pessoas têm medo de morrer. Até hoje eu não tenho muito medo de morrer, mas eu realmente lamentava viver. E me lamentava pelo outro, Nossa. né? Pelos outros que passavam fome. Na época daquela guerra da Síria, me traumatizou, assim. Eu falava, meu Deus, como é que essas pessoas escolheram estar aqui, nesse planeta? Como é que eu vim parar aqui, né? Eu falava, eu fui jogada nesse planeta, não é possível. E hoje, quando você vira essa chave, quando você coloca seus pais dentro do coração, quando você é preenchido de vida, porque é a vida que eles te deram, a coisa muda de um jeito. Eu às vezes não me reconheço. A Andréa de antes e a Andréa antes e pós-constelação. Era uma pessoa E reativa, quando, raivosa. e quando tem dois irmãos que não se suportam? Ah, Como é que a constelação pode ajudar? bom, a gente vai entender isso, por que que existe esses conflitos, mas às vezes o conflito pode vir de outras coisas, né? E aí vai muito de crenças de religião, de cada um vai ter suas crenças em relação a isso. Né? Não vou entrar nesse mérito para não ser julgada aqui também. Mas Sim, claro. existem questões realmente dessa questão de sistêmica que a gente pode olhar e ver o que falta ali, o que está em jogo ali, a gente consegue observar, mas às vezes não tem nada a ver com a constelação. É só uma questão de personalidades Sim. diferentes e não se suportam e sinto muito. Né? E tá tudo bem, lembre, eles são iguais. O problema é sempre quando eu tô com problema com pai e mãe. Ali é um problema grave. Ali vai trazer consequências graves para minha vida. Aí complica. Sim. Andréa, eu queria que você deixasse o teu endereço nas redes sociais. Quero te agradecer imensamente, agradecer a tua assessora de imprensa. Nós vamos falar mais sobre o tema. A gente vai marcar uma outra live para a gente falar de outros Tá temas, bom, né, combinado. dentro da constelação sistêmica. Eu queria que você deixasse o teu endereço nas redes sociais e onde as pessoas podem te encontrar, fazer palestra, agendar algum contato com você. É muito simples, né? Estou sempre aqui, o Instagram é minha rede principal aí, que é @Andrea Emboaba, Andrea sem I. Também tem meu site, andreaemboaba.com.br. E eu estou no Facebook, estou no LinkedIn, mas eu acho que essas duas já é super fácil de me encontrar e eu fico aí à disposição das pessoas. Eu quero te agradecer imensamente, Andréa. Lembrando, pessoal, que essa live vai ficar gravada no IGTV do blog Sintonia SP. Por favor, compartilhem. Obrigada, Andréa. Um forte abraço. Um a outro para Gratidão. você. Tchau, tchau. Tchauzinho. Beijo. Beijo. Tchau, tchau.